Jeremias capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: Por acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Então, por que Milcom herdou o território de Gade, e o seu povo mora nas cidades dessa tribo? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel tomará a herança que lhe havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Esbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes, porque você se orgulha nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: Quem me atacará? Eis que de todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: Por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem, escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como os seus irmãos e vizinhos, e ele já não existe. Deixe os seus órfãos, que eu os guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor: se até os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo, por que você ficaria impune? Você não ficará impune, mas certamente beberá esse cálice. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de horror, de deboche, de desolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas. Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: reúnam-se e venham atacar Edom. Preparem-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você, que vive nas fendas das rochas e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim, Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que, assim como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, farei com que Edom fuja dali e estabelecerei sobre ele a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra Edom e os planos que ele fez contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente,
as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o Mar Vermelho. Eis que um inimigo, como águia, subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bósra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. A respeito de Damasco, as cidades de Ramate e Arpeide estão envergonhadas e, tendo ouvido más notícias, cambaleiam. São como um mar agitado, que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir. Tremor tomou conta dela. Angústia e dores lhe sobrevieram, como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e dos reinos de Hazor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor: levantem-se e ataquem Quedar, destruam esse povo do Oriente. Eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos, levarão embora as lonas das suas tendas. Todos os seus bens e os seus camelos lhes gritarão. Há terror por todos os lados. Fujam, afastem-se para bem longe, escondam-se em cavernas, ó moradores de Hazor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levantem-se, babilônios, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor, que não tem portões nem ferrolhos. Eles vivem isolados. Os seus camelos serão para presa e os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo. Espalharei a todos os ventos aqueles que cortam os cabelos nas temporãs, e de todos os lados lhe trarei a ruína, diz o Senhor. Hazor se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra, e os dispersarei na direção de todos esses ventos, e não haverá país aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor.